Bem-vindos a mais um vídeo e como é bom ler Charles Dickens. Então hoje a gente vai conversar sobre Grandes Esperanças, esse romance aqui que foi lido por aqui na área de membros, um romance um pouco mais curto do padrão Dickens, que continua sendo também muito eletrizante, um livro daqueles que a gente não consegue largar, então foi uma leitura muito boa por aqui. Foi até uma leitura que me tirou um pouco dessa ressaca de alguns livros que eu li recentemente, de calhamaços ou livros muito marcantes. Eu acho que essa aqui foi uma leitura maravilhosa para isso, inclusive já fica essa indicação. E Dickens, eu costumo dizer que ele é um romancista perfeito, porque Dickens, ele tem uma capacidade, assim, de criar histórias envolventes e personagens muito cativantes. A gente acaba tanto se identificando com os personagens dele ou criando algum vínculo com esses personagens. Isso é muito legal. Dickens sempre faz isso nas suas histórias, pelo menos em todas que eu li até agora. Aqui no canal tem vídeo para David Copperfield, para Um Conto de Natal, para Oliver Twist, que são as obras que eu li dele e eu quero ler tudo que ele já escreveu. Bom, Dickens, ele foi um romancista muito importante da Inglaterra vitoriana, então sempre tem um aspecto moral importante nas suas obras, que alguns até vão chamar de moralistas, e uma grande inovação, digamos, que o Dickens trouxe para a literatura foi trazer personagens que eram crianças ou personagens de classes sociais menos favorecidas, trabalhadores, pessoas do interior. Então ele trouxe personagens que não costumavam figurar nesses romances. Ao mesmo tempo, ele foi um grande best-seller, ele também foi uma grande celebridade do seu tempo, do tipo de não conseguir andar na rua, de ser reconhecido, de ser aclamado, aquela coisa toda. E tudo isso lá, mais ou menos no meio do século XIX, ele viveu bem o período vitoriano ali na Inglaterra. Como eu falei, eu tenho outros vídeos aqui no canal e outras leituras que eu já fiz do Dickens, e esse livro aqui já é de uma fase mais final da escrita do Dickens, posterior a David Copperfield, por exemplo, e Grandes Esperanças, nitidamente, é um romance mais maduro do Dickens. Ele tem um olhar, uma escrita aqui que é um pouco diferente daquilo que eu encontrei nas outras obras. Aqui a gente tem um personagem mais falho, então muitas pessoas se irritam bastante com Pip, e eu particularmente não me irritei. Eu gostei muito de ver como que foi a construção desse personagem aqui. Então existe uma mudança grande e, em certo aspecto, é um livro também considerado um romance de formação. Diferente de David Copperfield, que é um livro que começa com a frase nasço e vai até a vida mais madura mesmo do David Copperfield, narrando em primeira pessoa toda essa sua vida. Aqui a gente também tem uma narrativa em primeira pessoa do Pip, que é esse personagem que vai começar a história ali nos momentos marcantes da infância dele, vai até a vida adulta também, a juventude e tal, mas não é uma coisa tão linear assim como é o caso de David Copperfield. Aqui a gente tem claramente um narrador que observa o seu passado, observa seus erros, seus acertos, mas de uma forma extremamente crítica, e observa também como ele errou em coisas muito importantes na vida. Então é muito interessante ver como aqui a gente tem um narrador muito bem construído nesse sentido de conseguir ser autocrítico, sabe? Bom, quem é esse narrador, quem é esse personagem, afinal de contas, né? O Pip, ele vive ali numa região do interior da Inglaterra, que tem ali charcos, rios, uma coisa meio sombria. Tem um aspecto meio sombrio que vai acompanhar toda essa história também. E a primeira coisa que ele vai contar pra gente é quando ele estava no túmulo dos seus pais, então ele é um menino órfão, que ele foi cuidado pela irmã mais velha, só que esse cuidado não foi um cuidado de amor, de afeto, foi uma coisa mais do tipo, meu Deus, você é um estorvo na minha vida, sabe? E ele tá lá contemplando o túmulo de seus pais, a única coisa que ele conhece sobre esses pais que morreram muito cedo, e ele é abordado por um prisioneiro, um fugitivo, na verdade, que é prisioneiro, e ele tá fugindo da prisão ali da região, e ameaça o Pip, né, fala de um jeito bem violento com o Pip, que ele precisa comer e precisa de uma coisa pra tirar fora ali os grilhões que estão na sua perna, então ele tá acorrentado e precisa retirar isso. Então o Pip vai ter que roubar da própria casa, né, a comida e essa ferramenta para dar para esse preso. Então já é um começo assim bem sombrio e mostra também que essa criança, porque Pip é bem criança nesse início aqui, vai sofrer muitos traumas e vai carregar muitos traumas consigo. Então esse começo já tem esse impacto aqui e a gente já percebe Pip como essa criança bem sofrida. Todas as crianças de Dickens costumam ser assim. Oliver Twist eu acho que é o mais sofrido de todos, é tenebroso ver o que acontece. Aqui é um pouco mais suave nesse sentido, tem todo esse peso óbvio, mas não é um sofrimento igual aquele que tem em Oliver Twist.
E o mais interessante é a forma com que Dickens pega esse personagem sofrido e vai desenvolvendo ele de um jeito bem maduro, como eu falei, né? Então esse é o primeiro episódio que é narrado aqui, e também é explicado pra gente, a gente observa essa relação do Pip com a própria família, que a pessoa mais importante daquela casa ali é o Joe. O Joe é o esposo da irmã mais velha do Pip, e é uma espécie de figura paterna pra ele. Ele espelha uma certa figura paterna no Joe, só que o Joe é uma pessoa ali do interior, ele é um ferreiro, ele trabalha naquilo todos os dias, ele é honesto, tem esse trabalho honesto, mas ele não sabe ler e escrever, ele não tem instrução, ele não tem, assim, algo em que Pip vai se espelhar para crescer na vida, digamos assim. Ele tem aquela vidinha ali do interior. Em determinado momento nessa história, o Pip é chamado para brincar na casa de uma mulher ali que é mais abastada nessa cidade, nessa cidadezinha, né? Ela é mais rica e ela é conhecida, assim, por ter bastante posses, que é a senhorita Havisham. Senhora Havisham. Acho que é senhorita Havisham porque ela não se casou, mas enfim. O contexto da senhorita Havisham é que ela foi abandonada no exato momento em que ela ia se casar e ela vai parar no tempo. Dickens, ele não traz tantas sutilezas nos símbolos que ele coloca aqui nos livros. Aqui em Grandes Esperanças eu ainda senti muito mais coisas nas entrelinhas e algumas nuances de personagens, alguns aspectos de personagens que não estão na superfície. Mas os símbolos de Dickens costumam ser bem assim, leitor, observe isso aqui, você tá vendo um símbolo. E é o caso da senhorita Havisham, que ela está literalmente parada no tempo, porque a casa dela tá com todos os relógios parados, no horário em que ela ia se casar, ela tá usando o mesmo vestido de noiva, que já tá caindo aos pedaços, ela tem o bolo parado numa sala ali, é uma coisa assim, bem esquisita, e até beira o fantasioso, assim, é difícil de acreditar naquilo ali. Só que Dickens está mostrando um símbolo ali, né? Ela é uma pessoa que teve seus traumas também, mas ela espelha esses traumas nas outras pessoas, especialmente nas crianças, e ela se vinga das pessoas por conta do que aconteceu com ela. Então o contexto da senhorita Havisham é que ela meio que adotou uma menina, que é a Stella, e ela adotou e criou essa menina para que ela seja essa grande vingança contra os homens, contra a entidade masculina, porque um homem abandonou ela no dia do casamento. Então é para isso que ela cria a Stella, e a gente vê uma criança ali sendo moldada, né, pelas mãos da senhorita Havisham para ser essa vingança. Então é uma menina que ela não é ensinada a amar, ela é ensinada a desdenhar das pessoas, a fazer o mal contra as pessoas, não no sentido de cometer um crime ou algo mais literal, mas meio que perturbar emocionalmente, psicologicamente outros meninos, e é isso que ela acaba fazendo também com o Pip. Só que imagina, o Pip é uma criança ali do interior, uma criança meio deslumbrada com a vida, que nunca teve um afeto, que nunca teve alguém ensinando exatamente pra ele o que é um relacionamento bom, porque o relacionamento da irmã mais velha com o Joe também é bem esquisito, bem violento até em alguns momentos. Então ele vai ver a Stella e vai se apaixonar. Ele é um menino jovenzinho que vê uma menina muito bonita desdenhando dele, obviamente ele se apaixona pela Stella. E o grande ponto é que a Stella vive no luxo, né? Ela vive naquela casa que é uma casa decrépita, mas é uma casa em que tem dinheiro, que tem roupas bonitas, que tem muitas joias para ela, enfim. Existe esse contexto. E quando a Stella desdenha do Pip, ela não desdenha apenas da aparência do Pip, ou do fato de ele ser um menino e do interior, etc. Ela também desdenha do fato de que as botas dele são pesadas, de que as mãos dele são mãos que parecem de um futuro trabalhador ali, de alguém que mexe com sujeira, sabe? Então isso vai refletindo muito no interior do Pip, e ele vai querer mudar de vida justamente para impressionar essa menina, que vai ser essa paixão que vai perseguir ele mentalmente, né? Então o Pip, ele tem essa ideia de ser um menino, de ser uma criança no início da história, tão sofrido, etc. Só que ele vai querer crescer com esse objetivo, que é um objetivo obviamente errado, uma coisa muito deslumbrada. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer subir de vida para impressionar outra pessoa. E aí, em determinado momento, ele vai ter um benfeitor anônimo que não quer se corresponder diretamente com ele, não quer dizer o nome dele, e ele vai acreditar imediatamente que é a senhorita Havisham, que também era muito rica, né? E que a senhorita Havisham está preparando o terreno para ele futuramente ficar com a Stella. E Pip, então, vai receber esse patrocínio, vai poder ir para Londres, vai poder estudar, poder trabalhar,
enfim, se tornar um cavaleiro, que é esse grande sonho da vida dele. Ele quer se tornar um cavaleiro especialmente para agradar a Stella. E a gente acompanha, então, a saída dele para Londres, ele chegando à maioridade, ele se tornando um jovem ambicioso, mas que também acaba se envolvendo com dívidas, que acaba tendo, assim, um contexto de deslumbramento que vai cada vez mais ruindo, porque ele acha que o dinheiro vai resolver tudo na vida dele, ele vai se tornar um cavaleiro, que todo mundo vai respeitá-lo, mas ele esquece das principais virtudes e daquilo que é realmente importante para ele. É muito interessante ver como, a partir daquele episódio com a Stella, o Pip vai começar a olhar para a própria casa e para os seus familiares, especialmente para o Joe, no sentido de, nossa, olha só como ele é simplório, olha só como essas coisas são humildes. Então ele tem um momento, assim, de perder esse pertencimento que ele tinha da própria casa, do próprio lar. Ele precisa sair dali, ele precisa ir para fora e precisa, né, subir de vida, se tornar esse cavaleiro, porque ele não consegue mais suportar aquela vidinha simples. Então ele ia ser educado, criado para se tornar um ferreiro junto com o Joe, e o Joe é uma figura muito para mostrar a virtude aqui nesse livro, muito para mostrar que o que realmente importa não é ser um rico cheio de posses, mas é ser uma pessoa honesta, uma pessoa que trabalha, mas que tem a sua vida e que busca ali o que é correto. Então ele se afasta muito de Joe, e esse afastamento do Joe vai mostrar cada vez mais essa queda do Pip, né? No sentido de que ele se afasta das virtudes que Joe representa. Ao mesmo tempo, quando ele vai para Londres, ele vai meio que viver ali com um certo parente, em algum grau, da senhorita Havisham, que é o Herbert, que é outro personagem incrível, um dos meus personagens preferidos aqui. E ele, embora também tenha esse contexto de viver em Londres, de querer subir na vida, ele, por outro lado, representa muito mais também algumas virtudes que o Pip vai perdendo. E quando o Pip tenta ajudar Herbert, ou sai com Herbert, vive ali com ele, né, convive mais com ele, ele acaba percebendo melhor essas virtudes e buscando ser uma pessoa melhor também, em razão do Herbert. Eu acho ele um personagem incrível. A Stella é uma personagem que vai continuar aparecendo aqui nesse livro, então ela continua ali na vida do Pip, apesar de desdenhar sempre dele, de não tratá-lo de jeito nenhum, de uma forma adequada, de uma forma boa. Ela nunca lida com ele de um jeito que traga alguma esperança. Mas o próprio Pip, e é isso que eu falo da autocrítica, né? O próprio Pip, quando ele tá narrando a história pra nós, ele mostra como ele foi ingênuo, como ele criou essa paixão platônica na cabeça dele. E acaba que o que Pip quer se tornar é um ideal para ser o ideal para a Stella, né? E não um ideal para ele mesmo. E ele tá sempre buscando esse ideal, e ele mesmo percebe que, ainda que ele ficasse com ela, se casasse com ela, enfim, em algum momento, e vocês vão precisar ler para saber se isso realmente acontece em algum momento, fato é que ele não se tornaria totalmente feliz, ele não seria totalmente feliz. Então, o Pip é muito consciente dos seus erros e consciente de que ele se afastou do que era realmente correto. Tem alguns outros personagens que também são símbolos, que são bem representativos. Um dos meus personagens preferidos aqui do livro também é o Emic. Basicamente, para receber o dinheiro dele, né, para, enfim, receber esse patrocínio, o Pip vai se corresponder, vai falar com um advogado, ali o Sr. Jaggers, de Londres, né, e o Sr. Jaggers tem um funcionário que é o Emic. O Emic, quando ele tá com o advogado, quando ele tá trabalhando ali, ele tem uma postura muito, estou aqui na função de trabalho. Mas quando ele sai do trabalho, ele vai pra casa dele, e a casa dele é um castelo que ele mesmo construiu ali, colocou um estandarte, colocou um canhão nesse castelo. É um mini castelo, obviamente. Mas enfim, ele vai para aquela casa dele, e a casa dele representa, assim, a vida pessoal dele. Ele, pessoa física, e como a vida ali cotidiana e as coisas que ele faz no cotidiano não tem nada a ver com o trabalho. Então, existe uma separação bem grande ali, e também é uma coisa que o Pip vai aprendendo com o Emic. O Emic é uma pessoa muito boa também, que vai fazer muito bem pro Pip em vários momentos. E esse contraste, como vocês puderam ver, é um contraste muito óbvio, muito direto. Então, os símbolos do Dickens são símbolos diretos, mas são símbolos que, quando a gente observa com cuidado e presta atenção naquilo que ele vai passando pra gente, tem muita coisa pra gente aprender com eles. Então, eu acho incrível, assim, porque o Emic, ele representa muito isso, e ele vive com o pai dele, que também não é nomeado aqui, só chamam de senhor idoso,
que é praticamente surdo, assim, então eles precisam falar muito alto para ele entender alguma coisa, só que ele vive naquela vidinha, naquele castelo, e é uma vida muito agradável, assim, é uma vida muito calma, e uma vida que sempre tá indo para esse ideal de uma vida cotidiana, que é muito comum, mas que é muito agradável também. Então eu achei maravilhoso esse personagem, ele tem algumas participações em algumas reviravoltas. Claro que, em se tratando de Dickens, em se tratando de romance do século XIX, romanções do século XIX, aqui a gente tem muitas coincidências, plot twists, umas coisas do tipo, parece que Londres é um bairro que todo mundo se conhece, e personagens ali estão sempre se entrelaçando. Só que eu gosto muito da forma com que Dickens faz isso. Eu acho que ele tem um jeito de entrelaçar as histórias e colocar os pontos finais ali que funciona bem demais. E não fica uma coisa forçada, cansativa. Tem alguns momentos aqui, e até alguns leitores consideram que alguns episódios desse livro são meio forçados demais, mas existem algumas interpretações possíveis, inclusive nessa edição aqui de Grandes Esperanças, essa edição da Penguin, tem uma introdução aqui que você pode pular antes da leitura e ler após a sua leitura, porque tem, né, essas interpretações. Tem uma interpretação aqui de um personagem, o Orlick, que trabalha ali com o Joe no início, e ele tá envolvido em alguns momentos ali, umas reviravoltas violentas até, alguns crimes, enfim, que ele poderia ser um duplo do Pip. E é uma interpretação bem interessante, que vale a pena ler. E o Orlick, esse personagem, ele costuma ser subvalorizado, assim, na trama, as pessoas consideram que ele é até meio desnecessário, então eu achei bem interessante trazer essa interpretação. Eu não acho que Dickens faça alguma coisa de forma desnecessária, assim. Especialmente nesse livro, que como vocês podem ver, não é um livro tão longo, assim. Eu li muito rápido, eu acho que eu li menos de 3 semanas, fiz um cronograma maior, mas acabei me envolvendo muito nessa leitura, foi uma leitura muito boa mesmo. Então eu não acho que existam momentos muito cansativos, arrastados nesse livro. O início do volume 3 ali tem algumas coisas que são um pouco mais descritivas e tal, mas mesmo assim, eu acho que o livro todo é muito bem desenvolvido, muito bem fechadinho, que é o que eu sinto em todo romance do Dickens. Ele fecha muitas histórias e constrói personagens e situações que são sempre muito bem desenvolvidas. Talvez a grande questão de Grandes Esperanças, a grande pergunta que fica para nós é o que a gente está disposto a deixar de lado para viver aquilo que talvez seja um sonho, uma esperança ou uma desilusão. Porque aqui o título, Grandes Esperanças, Great Expectations, parece muito irônico em alguns momentos, justamente porque Pip, ele vai se iludindo com esses sonhos, essas esperanças e esses objetivos da vida dele, que ele percebe depois que não são exatamente aquilo que ele imaginava. Então eu acho que tem até uma ironia nesse título aqui. Eu gostei muito de como esse romance tratou sobre dinheiro, sobre ascensão social, sobre essas mudanças na vida, essa ânsia de querer mudar e de querer ansiar por coisas muito maiores e objetivos muito maiores, que às vezes são grandes ilusões que nós carregamos conosco. Especialmente a questão do dinheiro, eu acho que são poucos os livros que tratam sobre isso de uma forma tão brilhante quanto foi aqui. Nesse sentido de que Pip acha que o dinheiro vai cair do céu, vai resolver a vida dele. E mesmo caindo do céu, porque ele foi patrocinado, mesmo assim, ele se envolve em dívidas, ele vive uma vida de aparências, de ilusões para outras pessoas também. Ele vai se endividando porque ele quer participar da sociedade, de clubes, ter as melhores roupas, e enfim, né? Então ele vive essa imagem, essa caricatura que ele mesmo criou dele e fica tentando expor isso como se fosse a realidade, como se fosse quem ele realmente é. Então tem também uma questão de contrastes aqui que o Dickens vai desenvolvendo e eu acho que foi incrível como isso foi apresentado nesse livro. Então, nesses tempos que a gente fala tanto de construção de imagem, né, ou de parecer mais do que se realmente é, ou de se afastar do passado, se afastar de virtudes, eu acho que esse livro se encaixa maravilhosamente e pode muito bem ser recomendado. Eu gostei muito dessa leitura, eu acho que é um livro que fala muito sobre essa ideia das virtudes acima de tudo e de buscar ser uma pessoa boa, independentemente das outras coisas que a gente busca na nossa vida. É um livro também que vai falar sobre perdão, sobre sofrimento, amadurecimento, existem esses mistérios, esse toque gótico, digamos assim, que tem aqui nesses mistérios da obra, dessas figuras esquisitas como a senhorita ou senhora Havisham e Orlick. Tem outro personagem aqui, os próprios presos que parecem rondar a vida
do Pip aqui. Esse, não só o primeiro prisioneiro lá do início, tem outro que também começa a aparecer. Então, são figuras misteriosas e o Dickens, ele não vai entregar tudo de primeira, ele vai trazendo esse mistério mesmo. É um livro que foi publicado inicialmente em folhetim, saía em capítulos de revista, da revista que o próprio Dickens editava, ou era o dono, enfim, inclusive. Ele escreveu esse livro e publicou lá para alavancar as vendas e conseguiu, porque ninguém largava esse livro e até hoje ninguém larga, como eu falei. Esse é um livro daquele tipo que te envolve muito bem e que te ensina muito também, então eu gosto demais de Dickens e recomendo muitíssimo a leitura de Grandes Esperanças para vocês. Talvez não seja um livro ideal para começar a ler Dickens, mas, sinceramente, dá para ler Dickens a partir do seu interesse maior na história, do que parece mais interessante ali no romance, porque todos os livros dele são assim, são tranquilos de ler, são fluidos, são gostosos de ler, são histórias envolventes, mas que sempre tem aí um ensinamento, tem coisas que vão além da superfície, coisas que a gente pode estudar, enfim. Eu amo Dickens, sou suspeita, mas recomendo muito a leitura tanto dos livros dele, como também, especificamente, de Grandes Esperanças. É isso, se vocês já leram esse livro, me contem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês discordaram de mim em algum ponto. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, inscreva-se no canal, isso é muito importante. E até o próximo vídeo.